Olá, pessoal! Vamos iniciar aqui mais um módulo do teu curso de contabilidade e nesse módulo nós vamos trabalhar contas. A importância desse módulo está no seguinte: temos aqui alguns conceitos que vamos trabalhar, algumas classificações de contas que são fundamentais para você fazer o débito e o crédito. Então, para você contabilizar lá no módulo de escrituração, alguns conceitos, algumas classificações que vamos ver aqui nesse módulo são fundamentais. Tá? Quando a gente estiver passando por elas, eu vou chamar sua atenção e vou te explicar. Vamos aqui começar entendendo o que é uma conta. Nós vimos aí no módulo passado, eu te expliquei, tá lembrado? Conta, pessoal, é a identificação do componente patrimonial. É o nome que nós damos para o componente do patrimônio. Então, nós identificamos os componentes do patrimônio através de contas, tá? E são diversas contas, cada conta identifica um componente específico. Vem aqui comigo que eu quero te explicar para você conseguir compreender bem esse conceito, que é o seguinte. Bom, nós vimos que a finalidade da contabilidade, o objetivo da contabilidade, o que que é? Não é fornecer informações? Sim. Esse é o objetivo da contabilidade, fornecer informações que sejam úteis aos usuários. E aí, para que a gente possa fornecer informação, o que que nós fazemos? O que nós utilizamos para fornecer informações aos usuários? Está lembrado? Nós elaboramos demonstrações contábeis. Então, utilizamos as demonstrações contábeis para fornecer informações. Demonstração contábil é uma técnica contábil, vimos lá no primeiro módulo, é uma técnica contábil responsável pelo quê? Por expor o patrimônio da entidade. Então, ele expõe o patrimônio. Através do que eu vou expor o patrimônio? Através das contas. Então, para que eu possa expor o patrimônio, eu vou identificar essa composição do patrimônio através de contas. Cada conta identifica um componente específico. Vimos aí no Vamos Treinar 2 do módulo passado, o que a gente viu? Simulamos a abertura de uma entidade, de uma empresa, e para cada movimentação, para cada componente novo que surgia nesse patrimônio, o que a gente fazia? Registrava naquele balanço patrimonial. Identificávamos o componente e registrávamos no balanço patrimonial. Então, para que a gente consiga aqui, ó, cumprir com a finalidade da contabilidade, que é fornecer informações, eu preciso que essas contas que foram registradas identifiquem exatamente o componente do patrimônio. Se elas não identificarem o componente do patrimônio, eu não vou conseguir fornecer uma informação adequada. Tudo bem? Então, esse primeiro passo, essa primeira etapa é muito importante. E aí, as contas possuem classificações, e é isso que eu vou te mostrar agora, as classificações das contas. Então, vamos lá. Primeiro, começamos aqui, ó, com um conceito, e eu digo para você que conta é o título atribuído a cada componente patrimonial, como eu já te expliquei, né? E através da conta é possível identificar quais elementos fazem parte do patrimônio. Então, a função da conta... Opa! A função da conta é identificar e expor o componente do patrimônio. Eu preciso identificar para poder expor esse componente do patrimônio e exponho o componente do patrimônio através da identificação da conta contábil, ok? Exemplos aqui, ó. Se uma empresa possui um carro, ela deverá registrar a existência desse carro em uma conta chamada veículos. Se uma empresa possui um financiamento bancário, ela vai identificar em financiamentos a pagar. Se ela possui valores a receber dos seus clientes, ela identifica em uma conta chamada clientes ou duplicatas a receber. Tudo bem? Tranquilo, né? Nós já vimos aí na aula passada, fizemos aquele Vamos Treinar, movimentamos um patrimônio todo. E o que a gente fazia? Cada componente novo que surgia, nós registrávamos uma conta nova. Lembra disso? Para cada componente, uma conta. E ela tem que ser um espelho daquele componente. O que significa isso? Ah, eu tenho um veículo um carro no meu patrimônio. E aí você pode me dizer assim, ah, mas eu não chamo o meu carro, eu chamo de um apelido. Eu chamo o meu carro de, sei lá,
amarelinho. Posso registrar como amarelinho? Não, não pode. Você tem que registrar como veículos. Por quê? Porque você tem que lembrar que a finalidade da contabilidade é fornecer informação. Para que eu possa fornecer uma informação adequada, eu preciso identificar exatamente os componentes do patrimônio. Lembra que eu já falei várias vezes para você que o balanço patrimonial é como se fosse uma foto da empresa em determinado momento? Então, quando um usuário da demonstração contábil pega um balanço, ele tem que conseguir identificar toda essa composição, tá? Por isso que as contas têm que refletir exatamente aquele componente que a empresa possui. Não dá para ficar chamando de apelido ou coisas que só a entidade identifique, não. Tem que ser um nome que permita com que a contabilidade cumpra com a sua finalidade de fornecer informação, tá? E aí, se você pensar comigo, que as contas são usadas pelas entidades para registrar sua composição patrimonial, também fica fácil de você entender que cada empresa vai ter contas específicas e uma quantidade de contas também específica. Por quê? Porque uma empresa não é igual a outra. Então, de repente, uma empresa tem uma operação específica. Empresas de grande porte têm operações específicas mais complexas. Quer ver como você vai conseguir compreender? Não tem como você comparar o patrimônio de um comércio pequeno com de uma multinacional. Têm patrimônios distintos, trabalham com operações distintas e por isso as contas também serão distintas. Então não existe um padrão de contas que todas as empresas usam. Cada entidade vai usar a conta que reflita as transações que ela realiza, que reflita o seu patrimônio. Tá? Claro que existem contas padrão, que são justamente essas que a gente trabalha em aula, mas, além dessas, existem contas muito específicas que são utilizadas pelas entidades à medida que elas têm aí operações, transações específicas. Tranquilo, né? Continuando, vamos então falar das classificações das contas. E aí, nós podemos classificar as contas quanto aos elementos que elas registram, quanto à sua natureza e quanto ao nível de detalhamento. Deixa eu já chamar sua atenção e dizer o seguinte: essas duas primeiras classificações são fundamentais para quando você for fazer lá a contabilização, tá? São fundamentais. Beleza? Essa terceira classificação aqui, ela é cobrada mais em prova teórica de contabilidade, algumas bancas, inclusive, que são bancas que têm um histórico de cobrança mais teórico, como CESP, SEBRASP, até trabalham um pouco mais essa classificação de contas, mas a gente vai passar por todas elas e vamos começar aqui com a classificação quanto aos elementos que elas registram. E aí, as contas podem ser contas patrimoniais, contas de resultado e contas de compensação. As contas patrimoniais são aquelas que nós registramos no balanço patrimonial. Quais são as contas que nós registramos? Os componentes do patrimônio que nós registramos no balanço patrimonial? São os bens, os direitos, as obrigações e a situação líquida, que é o patrimônio líquido. Bens e direitos registrados no ativo, obrigações e patrimônio líquido registrados no passivo, ok? Então, lembre que as contas patrimoniais são aquelas contas que são registradas no balanço patrimonial. Já as contas de resultado são aquelas contas registradas na DRE, na demonstração do resultado do exercício. As contas registradas na DRE são chamadas de contas de resultado, tá? E quais são elas? As receitas e as despesas, ok? E aí nós também temos contas de compensação. Contas de compensação, pessoal, elas são contas de controle. Elas não fazem parte do balanço patrimonial, de demonstração do resultado de exercício, não faz parte de demonstração nenhuma, na verdade. São contas de controle. O que significa isso? São contas responsáveis por registrar os principais atos administrativos. Vejam. Nós vamos falar mais à frente em um módulo específico de atos e fatos. É um módulo lá na frente que a gente vai falar sobre atos e fatos e eu vou te explicar. Mas aqui, para que você entenda as contas de compensação, eu já vou te explicar essas situações. Eu dei um exemplo para você no módulo anterior, que era o seguinte.
fechou a minha porta de reuniões agora e acabou de sair da minha empresa um fornecedor de máquinas, que eu vou comprar máquinas para usar no meu processo produtivo. Essas máquinas são caras, custam aí 1, 2 milhões cada máquina, mas ele ainda vai produzir, elas não estão prontas. Daqui a 30 dias eu vou fazer um adiantamento para auxiliar no processo produtivo, porque são máquinas caras, enfim, acertamos que eu vou fazer um adiantamento só daqui a 30 dias. E ele vai me entregar essa máquina daqui a 45 dias no mínimo. Eu registro essa máquina hoje no meu patrimônio? Ainda não, porque não afetou o meu patrimônio, certo? Mas vai afetar. E vai afetar com um valor significativo, um valor alto. Tem um impacto relevante para o meu patrimônio, tanto no valor quanto no resultado que essa máquina vai gerar para a minha empresa, que eu vou conseguir dobrar a minha capacidade produtiva. Então, é uma situação relevante. É uma situação importante. E aí eu não preciso fazer o registro em demonstrações contábeis, mas eu posso controlar essa situação em contas de compensação, que são contas de controle, que registram os principais atos administrativos. Ato administrativo é aquela situação que não afeta o patrimônio. Pode vir a afetar, como o caso desse exemplo que eu te dei, vai afetar no futuro. Os atos podem vir a afetar. E os principais atos administrativos que têm uma capacidade potente aí de afetar o meu patrimônio no futuro, eu posso controlar em conta de compensação. Você tem que pensar o seguinte, uma entidade, ela tem que ter tudo sob controle. A contabilidade de uma entidade tem que ter o máximo possível de situações sob controle, porque ela tem que analisar, identificar todas as situações que afetam, que podem gerar um risco para a continuidade da empresa. Então, ela tem que ter tudo sob controle. É muito organizado e tudo muito registrado. Por isso que existem as contas de compensação. Não fazem parte de balanço patrimonial, de DRE e de demonstração nenhuma, mas eu posso controlar. É como se fosse uma planilhazinha que a gente vai controlando lá as situações, tá? Então, são as contas de compensação. Tudo bem? Então, as três classificações, as principais aqui, é claro que são as contas patrimoniais de resultado, e é fácil você lembrar se você associar contas patrimoniais com balanço patrimonial e contas de resultado com DRE, que são aquelas registradas na DRE, ok? Próxima classificação, quanto à natureza, e essa classificação aqui, ela é realmente muito importante, inclusive aqui, a gente vai começar a fazer uma colinha que vai complementar lá no módulo de escrituração, a gente complementa essa colinha. Você já está montando a tua colinha da contabilidade, né? Com algumas situações que são importantes. Então, você já pode inserir na tua colinha aquilo que nós vimos de adiantamentos, você já pode inserir na tua colinha. E aqui você pode inserir na tua colinha a classificação das contas como patrimoniais e de resultado, para você não esquecer, embora eu já te adianto aqui que você não vai esquecer, porque a gente vai trabalhar muito esses conceitos daqui para frente. Agora, essa colinha aqui de classificação é muito importante que você coloque lá, tá? Porque no módulo de escrituração nós complementamos essa colinha. Vamos lá. Na contabilidade, nós temos contas de natureza devedora ou credora. Só existem essas duas naturezas. Ou uma conta é devedora, ou ela é credora. Não tem outra classificação. E você tem que saber classificar quais são as contas devedoras e quais são as contas credoras, porque isso aqui interfere, inclusive, na contabilização. Eu vou te explicar a classificação das contas em devedora ou credora aqui no nosso quadro. E eu já vou te explicar montando a colinha. Então, veja aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó, o balanço patrimonial composto por ativo e passivo. E temos a demonstração do resultado do exercício composta por receitas e despesas. Ok? Lembre que aqui no ativo nós registramos os bens e os direitos, no passivo, obrigações e patrimônio líquido. Então, aqui nós temos o passivo exigível e patrimônio líquido, e no ativo, os bens e direitos. Ok? Só para você relembrar.
E aí, como eu disse para você, nós temos duas classificações. Ou uma conta será devedora, ou a conta será credora, tá? Vamos começar então aqui, ó, alimentando a nossa colinha. As contas do ativo são, como regra, contas de natureza devedora. As contas do passivo são, como regra, contas de natureza credora. Ok? Então, passivo exigível e PL, natureza credora. Por que como regra? Porque temos exceções. E as exceções são as chamadas contas retificadoras. Contas retificadoras são aquelas contas que têm saldo negativo, tá? Essas são as contas retificadoras. E nós temos contas retificadoras, tanto no ativo quanto no passivo. E aqui passivo total, tá? Passivo exigível e PL. As contas retificadoras, elas têm saldo negativo. Presta bem atenção no que eu vou te dizer agora. As contas retificadoras são aquelas que têm saldo, natureza inversa do grupo a que pertencem. Elas têm natureza inversa, também são chamadas de contas redutoras, diminutivas, negativas. Elas diminuem o saldo, então elas são diferentes do grupo. Preste atenção. Se eu digo para você que as retificadoras têm natureza inversa do grupo, raciocine comigo. As contas do ativo são contas de natureza devedora. As retificadoras do ativo, se elas têm natureza inversa, qual será a natureza delas? Credora. Eu só tenho conta devedora e credora. Se eu digo que ela tem natureza inversa do grupo, então a retificadora do ativo será credora. As contas do passivo são contas de natureza credora. Se eu digo para você que a retificadora tem natureza inversa do grupo, a retificadora do passivo terá qual natureza? Terá natureza devedora. Natureza inversa do grupo a que pertencem. Ok? Vamos agora para as contas de DRE. Eu já vou falar mais uma vez com você aqui esse ponto para a gente fixar bem. Contas de DRE são receitas e despesas. Como que você vai memorizar aqui? Ó? Você vai pensar o seguinte, as contas de despesa são contas de natureza devedora. Lembra do D de despesa para D de devedora. Despesa é devedora e a receita, consequentemente, será credora. Beleza? E aí você pode até complementar aí a tua colinha com a seguinte informação, caso você ache que fique mais fácil de visualizar assim. Então, vamos falar de novo aqui da retificadora. As contas do ativo são contas de natureza devedora. Se eu digo para você que as contas retificadoras são aquelas que têm natureza inversa do grupo a que pertencem, são redutoras, natureza diferente do grupo, as retificadoras do ativo terão natureza credora. Tá? Elas têm natureza diferente, inversa do grupo a que pertencem. Já as contas do passivo são contas de natureza credora. Eu digo para você que as retificadoras têm natureza inversa do grupo a que pertencem. Portanto, as retificadoras do passivo terão natureza devedora. Terão natureza inversa do grupo, terão natureza diferente. E é importante que você lembre que quando eu falo em retificadora do passivo, eu estou falando passivo total. Eu posso ter retificadora tanto no passivo exigível quanto no patrimônio líquido, ok? Exemplo aqui ó, de retificadoras do ativo, eu tenho aqui depreciação acumulada, é um exemplo de uma retificadora do ativo. Eu tenho amortização acumulada. Eu tenho perda estimada com créditos de liquidação duvidosa. Ajuste a valor presente de contas de clientes, por exemplo. Perda estimada para ajuste de estoques. São exemplos de retificadoras do ativo. Retificadoras do passivo exigível. Juros a transcorrer. Um exemplo.
Tenho também encargos financeiros a transcorrer, ok? Passivo exigível tem uma quantidade menor de contas retificadoras, beleza? As retificadoras do patrimônio líquido, tenho aqui, ó, ações em tesouraria, é uma retificadora do patrimônio líquido, capital a realizar. Lembra que vimos na aula passada, quando eu te expliquei as contas de capital e te mostrei que ela tem saldo negativo? Porque ela é uma retificadora. Prejuízo acumulado. As contas retificadoras são aquelas que têm o saldo negativo na frente, elas diminuem o grupo a que pertencem, elas atualizam o saldo. Então, por exemplo, para você entender o que é uma conta retificadora, se a empresa compra um veículo e ela pagou por esse veículo 50 mil reais, você sabe que os veículos eles vão perdendo valor no decorrer do tempo. A entidade comprou esse veículo e pagou 50 mil reais, mas hoje esse veículo não vale mais 50 mil reais. Hoje esse veículo já perdeu valor. E essa perda de valor de um veículo, nós registramos na contabilidade em uma conta chamada depreciação acumulada. A depreciação acumulada, ela vai registrar a perda de valor de um bem por uso, por ação da natureza, por obsolescência das peças ou do próprio bem. Então, registra essa perda de valor. Você sabe, por exemplo, que se você compra um veículo, tirou esse veículo da concessionária, dali a um tempo você vai vender, você não recebe o mesmo valor, porque ele perde valor, certo? Então, tá aqui, na contabilidade, nós registramos essa perda de valor em depreciação acumulada. Aí você pode dizer para mim, olha, eu comprei por 50 mil, mas hoje esse veículo só vale 30, porque ele já sofreu uma desvalorização de 20 mil reais. Já sofreu uma perda de valor de 20 mil reais. Hoje, ele vale 30 mil. A depreciação acumulada, o que ela vai fazer? Ela vai atualizar o saldo desse veículo, trazendo o saldo desse veículo, o saldo aqui, ó, final, o mais próximo possível da realidade. Lembre que um balanço patrimonial, ele tem que estar o mais próximo possível da realidade. E por isso, eventualmente, nós ajustamos alguns saldos, tá? Para trazer esse balanço patrimonial a um valor presente, a um valor hoje, tá? Então, se você olha esse balanço hoje, você diz, pagaram 50 mil, esse é o valor do veículo, mas ele não vale mais 50 mil hoje ele vale 30. Você consegue identificar a realidade daquela transação, a realidade daquela empresa, tá? Então, essa característica de atualizar os saldos do balanço patrimonial é fundamental. E as retificadoras, elas fazem isso, elas permitem que a gente ajuste alguns saldos contábeis. Entre elas, temos aqui a depreciação acumulada, tá? Então, você viu aqui alguns exemplos de contas retificadoras do ativo, do passivo exigível e do patrimônio líquido. Voltando ali para o nosso material, tá aqui, ó. Vamos voltar aqui e fazer a leitura dessa classificação. Então, a classificação quanto à natureza, elas podem ser devedoras ou credoras, e como devedoras temos ativo, despesa e retificadoras do passivo exigível e patrimônio líquido. Fica mais fácil você visualizar depois que a gente faz esse esqueminha aqui, tá? Fica mais fácil. Então, coloca esse esqueminha na tua colinha de contabilidade, porque quando a gente chegar no módulo de escrituração, nós vamos complementar essas informações, beleza? E para a gente concluir aqui, as contas credoras são as contas do passivo exigível, patrimônio líquido, receita e as retificadoras do ativo. E eu expliquei aqui para você que as contas retificadoras, elas podem estar presentes tanto no ativo quanto no passivo exigível e patrimônio líquido. Importante dizer que contas de receita e despesa não possuem retificadoras, só as contas patrimoniais. Tá? Funcionam de forma oposta ao grupo e inversa, e aí as retificadoras do ativo possuem natureza credora, retificadoras do passivo exigível e patrimônio líquido, devedoras. Beleza? Vimos então essas classificações na colinha que nós fizemos aqui, alimentamos, né? Começamos a preencher a colinha da contabilização e preenchemos agora a colinha da natureza.
Essa colinha vai ser complementada nos módulos à frente. Até aqui tudo tranquilo? Esse módulo, pessoal, ele é super teórico, você vai ver. Então, a gente já passou por 2 classificações importantes. Próxima aula, a gente vai continuar e aí nós vamos fazer a classificação quanto ao nível de detalhamento para poder dar continuidade aqui no nosso módulo de contas. Até já!